Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, eu quero saber como você está. Por quê? Porque a gente já pode abrir aqui para os nossos ouvintes que você, infelizmente, pegou a Covid. Sua coluna dessa semana, né, que chega amanhã na casa dos leitores do jornal O Globo, é exatamente sobre isso, sobre a sua experiência com a doença, enfim, sobre os medos. E eu queria que você contasse para os nossos ouvintes agora, a gente começar esse programa, você contando um pouquinho da sua experiência, como é que foi. Eu acompanhei, né? Sei mais ou menos como é que foi, não foi nada bom. E eu queria que você contasse pra gente como é que você tá. Diz aí. Olá, meu bem, olá, ouvintes todos. Boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, whatever. Cara, agora, finalmente, eu me considero a salva. E como você sabe, eu não estava com coragem de falar antes, porque, sei lá, porque eu não estava, porque a gente fica tão insegura com uma doença dessas. Não é uma gripezinha, isso eu posso adiantar para todo mundo. E eu sou especialista em gripe, porque eu pego várias gripes ao longo do ano. Se você me perguntar no conjunto de obra, eu já tive gripe pior do que, do que o corona, do que a Covid. Mas o conjunto de sintomas é ruim e, sobretudo, é uma doença que, se você é uma pessoa minimamente informada, te dá muito medo. Então, o que eu tive? Comecei com dor de garganta, com febre. Eu não tive falta de ar, é engraçado, porque eu até tenho asma, mas não tive falta de ar. Eu tive uma respiração pesada, esquisita, mas eu tive muita dor de garganta e tive febre. E isso no primeiro momento, no primeiro dia. Eu aí achei que era uma gripe, porque depois de 7 meses trancada em casa, eu tinha afinal saído e tal, então eu pensei, bom, eu vou pegar tudo que tiver no ar, né? E eu estava com a imunidade muito baixa, porque eu vinha daquela doença horrível do Tobias, e aquilo mexeu muito comigo. Então, eu estava totalmente sem imunidade. E aí, quando eu comecei a espirrar na segunda-feira, e com essa coisa na garganta, eu pensei, bom, gripei. Não me passou pela cabeça que fosse Covid. Nunca. Isso aí é daquele negócio, né? Eu falei com a Bia disse, não, você tem que falar imediatamente com a doutora Margarete Dalcomo, ela é a pessoa que melhor entende disso no Brasil. Eu falei com a doutora, que é simpaticíssima, eu sou fã dela, já era fã antes, agora estou mais fã ainda. Ela mandou fazer imediatamente o PCR, né, que é aquele exame que enfia o cotonete pelo teu nariz, e fazer uns exames de sangue, que ela achava muito importantes, uns marcadores de proteínas ou qualquer coisa assim, porque o maior perigo da Covid não é aquele momento em que você pega, né, uns dias depois. Então, ela foi fazendo esse acompanhamento dia a dia da evolução. O primeiro dia e o segundo foram os piores, em termos de dor no corpo todo, de garganta, de prostração do modo geral. Depois eu perdi o olfato completamente. Não conseguia cheirar nada e vou te dizer que isso foi o único aspecto positivo da coisa, porque isso me impediu de sentir o cheiro do pipiquete, a caixa de areia dos gatos. Então, ajudou um monte na limpeza do pipiquete. Eu ia limpar o pipiquete, tirava de letra, né? Porque limpar o pipiquete é uma tarefa asquerosa e chata. Aí fiquei vários dias sem sentir cheiro de nada. Aí, finalmente, há uns 2 ou 3 dias atrás, eu senti o cheiro de um queijinho defumado. Foi o primeiro cheiro que eu voltei a sentir, porque o cheiro do queijo defumado é forte, né? É, muito forte. Aí eu tinha também um gorgonzola, que abriu o gorgonzola imediatamente, para ver se eu conseguia sentir o cheiro, também consegui sentir. Então, eu comecei a sentir o cheiro de volta com os queijos. Agora já estou sentindo todos os cheiros, mas ainda de uma forma um pouco atenuada, sabe? Eu não estou mais
nesse momento, com aquele olfato que eu tenho, que avisa que tem uma fumacinha não sei aonde. Isso não estou, não. Eu tenho que chegar perto para cheirar e tal, e ainda não percebo que não está 100%. Depois passei o tempo todo extremamente cansada. Muito, muito, muito. Passava o dia inteiro deitada, dormindo e tal. E aí, naturalmente, à noite, eu não conseguia dormir, mas não conseguia dormir não só porque eu não conseguia dormir, mas por causa desse medo que o corona te dá, porque você fica esperando quando você vai começar a ter a falta de ar. Quando é que você vai ter aquele AVC? Quando é que vai começar o problema cardíaco? É uma doença insidiosa, ela pode te atacar por muitas frentes. E ela te ataca no meio do caminho, não é uma doença que começa. Ela não tem aquela coisa normal da gripe, que você fica gripada e depois você sabe que cada dia será melhor. E a gente sabe Então, pouco, né, sobre a doença, né? Os próprios médicos sabem muito pouco, a gente menos ainda. Então, você está falando de um medo que também é misturado com uma ansiedade, porque a gente fica ansioso para saber o que vai acontecer no dia seguinte, no outro dia, até completarem os 14 dias, né? olha, há um perigo enorme entre o oitavo e o 10º dia, porque entre esse oitavo e 10º dia é quando a resposta autoimune do corpo está mais acentuada. E parece que um dos grandes problemas da Covid é despertar um ataque autoimune, né? Uhum. O corpo cria tantas defesas contra a Covid que ele passa a se atacar a si mesmo. Então, entre o oitavo e 10º dias são dias assim terríveis, porque pode acontecer qualquer coisa, e em geral quando as pessoas vão parar no hospital e tal. Então, são aqueles 3 dias que você não tem nem coragem de respirar direito, de se mexer, porque você fica naquela situação, caramba, né? O que está errado aqui agora? E qual é o momento em que isso aqui vai desandar tudo e tal. Depois você já fica um pouco mais aliviada quando você passa pelo 10º dia. Aí ontem passei pelo 14º, e agora como é que eu estou me sentindo? Com dores nas juntas dos dedos, estou com uma alergia que a doutora Margarete atribui também à Covid, ela acha que é um sintoma viral. Uhum. Ainda continuo cansada. Há uma falta de energia que te toma, e já me disseram que isso é um sintoma que dura muito tempo. Demora embora, que você realmente se sente sugado, sabe? Como se fosse um chupa-cabra e acabasse com a tua energia completamente. Mas eu tive sorte porque eu tive uma versão muito leve de Covid, eu não precisei ir para o pronto-socorro em momento nenhum, eu não precisei oxigênio suplementar, não precisei nada. Uma coisa que foi muito importante, isso eu já deixo como aviso para todo mundo, é a coisa do oxímetro, como eu já tinha escrito lá na frente há alguns meses, eu tinha lido isso no New York Times, é muito importante você ter um oxímetro, porque é o sinal primordial de que você deve ir ao hospital quando a oxigenação do sangue cai abaixo, sei lá, de 95, alguma coisa assim. Você Sim. tem que estar, a oxigenação tem que estar sempre tipo 97, 98, 99, tem que estar alta. E o que me tranquilizou esse tempo é que eu tinha um oxímetro aqui, e eu tenho um oxímetro que tem uma cordinha, então o oxímetro estava pendurado aqui no meu pescoço, e toda hora eu checava como é que estava A a oxigenação. oxigenação. É, Felizmente, olha, só vi números bons, então pronto. que bom, Corinha. E a importância do oxímetro também é que tem muita gente que está com a função do pulmão abaixo do nível recomendado e não sente, né? Então, o oxímetro te diz, porque tem gente que não sente tanto assim, ou então tem uma falta de ar, mas não acha que ela né, que ela deve ser investigada e acha que vai passar, e quando você coloca o oxímetro, você vê que não, tem que investigar sim, tem que ir agora para o hospital. Então, é importante mesmo ter, em tempos de pandemia, o oxímetro em casa, que é uma coisa relativamente fácil de você medir sozinho, né? Não precisa de Não, você maiores bota a mão. informações para isso, né? Mas tem um jeito certo, como tudo na vida, de fazer, né? Que a doutora Uhum. Margarete me explicou. Você bota a mão na horizontal, você bota o oxímetro na ponta do dedo e você dá 1 minuto. E você olha, há uma variação de números dentro desse 1 minuto, às vezes,
mas vale o mais alto. Vale o número mais alto? Vale o número mais alto, mas Legal. você está com a mão na horizontal e esperar 1 minuto. Isso para fazer uma leitura correta, né? Sim, sim. Mas olha, Corinha, dentro desse quadro todo, né, que eu acompanhei desde que você teve febre, a gente veio falando, a gente não deixou de gravar o programa na semana passada, né? Porque você não estava se sentindo mal a Não, ponto da gente não poder gravar. Então, assim, acho que dentro desse quadro todo, você teve uma versão relativamente leve, o que não quer dizer que tenha sido ok, porque não foi. Você se sentiu mal, você se sentiu cansada pra caramba, preocupada. E tem essa história do medo, realmente, que não é uma doença, não é um resfriado, não é uma gripe que a gente está careca de saber como é que ela se desenvolve, no que ela vai dar na maioria das vezes, né? O coronavírus já está provando, né? Vem provando durante esses 8 meses aqui, que é uma incógnita. A gente não sabe em quem que ele vai fazer estrago, em quem que ele não vai fazer. Então, acho que dentro do possível, né? O seu quadro foi brando, digamos assim, né? muito, Dentro do que a gente muito vê. dentro de tudo que podia ser, foi um presente, foi assim, o nada. É. E o que eu acho insidioso com a Covid também é que ela não acaba quando acaba, né? Ela não acaba quando termina. Sim, sim, você fica Ela, ela, sentindo, né? ela é uma doença com a cauda longa. Você não sabe onde que ela vai se manifestar para frente, que espécie de coisa que ela vai fazer. Tem gente que teve há meses e ainda continua sentindo Sim. sintomas aqui e ali. E eu te digo que eu mesma sinto um monte de coisinhas pequenas, sabe? Que Uhum. nenhuma seria suficiente para me preocupar sozinha. E, aliás, nem juntas elas me preocupariam se eu não soubesse que há uma coisa chamada Covid no ar. É Se eu isso não aí. soubesse que elas fazem parte de um mesmo problema. Não é uma gripezinha, viu? E eu acho que as pessoas estão levando um pouco na flauta essa história, porque, se eu peguei, gente, não é bem assim, não, sabe? Não é bom. E eu acho que testemunhos como o seu são muito importantes, inclusive a sua coluna, que as pessoas vão ter acesso a partir de amanhã, quinta-feira, dia 22. Isso tudo é muito importante, né? Que a gente fale sobre o tema, que a gente dê o nosso testemunho, quem já viveu, que fale como foi, porque a gente está num momento que as pessoas estão começando a largar, a gente vê isso na rua, né? Está começando a largar o uso da máscara, é isso. Se pegar, se pegar, pegou, e tá tudo certo, amanhã eu tô recuperado. E não é bem assim. A gente precisa ainda, e durante muito tempo, usar a máscara, que é obrigação. A gente não tem como sair sem máscara, a gente tem que proteger o outro, a gente tem que proteger a nossa saúde, a saúde do outro, e o álcool gel, que são coisas relativamente simples que você leva no seu dia a dia e que você pode salvar vidas, inúmeras vidas, a sua, das outras pessoas que estão em volta, e fazer com que os números não aumentem, né? Porque a gente está longe de estar com a pandemia controlada aqui. E é muito importante, assim, ouvir esse tipo de testemunho para dizer, olha, está acontecendo e está acontecendo agora. Não é assim, aconteceu. Não, foi em julho, maio, agora não acontece mais. Não, acontece. Acontece porque o vírus está em todo lugar e a gente precisa Não, se precaver. nós estamos em outubro, né? Quando que você pensa que a gente vai pegar isso em outubro? Pois pega. Pois O é. uso de máscara é absolutamente fundamental, porque você imagina se eu tivesse que trabalhar na rua, se eu saísse, porque por acaso eu não saí, mas se eu tivesse que sair antes de ter o resultado do exame, eu poderia ter contaminado várias pessoas, né? Claro, exatamente. A questão de usar a máscara é para você proteger os outros de você, não é tanto para você se proteger, não, é mais para você proteger os demais. É fundamental usar, porque a gente nunca sabe se a gente pode estar com isso ou não. A gente não sabe quando vai pegar. É isso aí, Corinha. Mas olha, eu tô feliz que você está se recuperando aos pouquinhos. Daqui a pouco vai estar fazendo aquelas aulas de ginástica que você tanto gosta, correndo na lagoa, os 7 quilômetros da extensão inteira da Ah, lagoa, não vejo não a é? hora. E muito bem, vamos começar esse programa. Quer dizer, a gente já começou, né? Vamos continuar esse programa, porque a gente tem muito assunto pela frente. E a gente começa falando, claro, a gente não pode começar com outro assunto que não seja o caso Robinho.
A condenação do jogador Robinho por estupro coletivo na Itália foi um dos assuntos mais comentados no noticiário na última semana. Isso porque o atacante foi anunciado como reforço do Santos após ter sido condenado em 2017 a 9 anos de prisão em primeira instância. O crime aconteceu em 2013, numa boate onde Robinho estava com mais 4 amigos brasileiros. A vítima foi uma jovem albanesa de 23 anos. Poucos dias depois do anúncio do Clube Paulista, gravações feitas com autorização da Justiça italiana e obtidas pelo Globo Esporte vieram à tona. Uma das transcrições mais decisivas para a condenação foi uma conversa de Robinho com Ricardo Falco, outro acusado pelo crime. Os dois mostram que tinham consciência do estado da vítima. Robinho afirma, abre aspas, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu, fecha aspas. Em outro momento, Robinho chegou a dizer, abre aspas, eram 5 em cima dela, fecha aspas. Para a justiça italiana, as escutas realizadas em 2014 são autoacusatórias. Em depoimento, a vítima contou que se lembrava apenas de alguns flashes da noite porque não tinha condições de falar e nem de ficar em pé. Ela também disse que começou a chorar após ter se dado conta do que havia acontecido. Além de Robinho e Falco, outros 4 brasileiros teriam participado do ato. Depois da revelação dos áudios e de muita pressão da sociedade nas redes, o Santos suspendeu o contrato com Robinho. Num trecho da nota divulgada por seus advogados, abre aspas, o jogador reitera que não cometeu o crime do qual é acusado e que sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida. Fecha aspas. A Corte de Apelo de Milão vai iniciar a análise do processo em segunda instância no dia 10 de dezembro. Corinha, ai. Esse caso tenebroso do Robinho nos obriga a falar de uma espécie de cultura do estupro que aparece no discurso e na atitude de sujeitos que estão absolutamente inseridos na sociedade, são reconhecidos, cultuados, como, por exemplo, um jogador de futebol. E esses mesmos sujeitos entendem que a mulher é um objeto à disposição deles, que o corpo da mulher pode ser atacado, penetrado, de acordo com a vontade deles e não dela. Eu só posso concluir que está tudo muito errado na criação desses homens, que durante muito tempo foram meninos, cresceram numa sociedade machista como a nossa e devem ter presenciado em família e no seu meio social a afirmação e reafirmação de ideias absolutamente violentas, deturpadas e equivocadas sobre a mulher. A gente só vai mudar isso com educação e punição. E quando eu falo em punição, a gente pode começar por prender esses sujeitos, que é isso que eles merecem, né? E pensar que o Santos inicialmente contratou o Robinho é de fazer o coração pular fora do peito. Fala aí, Corinha, como é que você está digerindo essa história toda? Mal, como toda mulher, como todo ser humano sensível e civilizado, pessimamente. Porque eu acho, é engraçado nessa história toda, que talvez o estupro que ele cometeu seja o de menos. Porque quando você pensa que a diretoria de um clube se propõe, quantas pessoas fazem a diretoria de um clube? Por quantas pessoas passou essa decisão? Quantas pessoas que acharam que isso não era nada, sabe? Uhum. Então, essa reação da diretoria do Santos, ela me deixa muito mais abalada do que a atitude do Robinho. Porque a atitude do Robinho é uma atitude que a gente sabe que existe desde que os homens estavam nas cavernas, que a gente vai ter que lutar muito ainda para mudar, porque os homens se acham no direito de cometer as piores barbaridades, quando as mulheres são covardes, realmente, né? Agora, que a essa altura do campeonato, depois de tanto que já se falou, depois de tanto que já se explicou, uma diretoria de um clube de futebol inteira acha que é ok contratar um cara que foi condenado na Itália. Estava vindo para o Brasil para fugir, evidentemente, da cadeia na Itália. Claro. Então, eu ainda acho a atitude da diretoria do Santos muito pior, porque eu acho que ela perpetua um tipo de comportamento. Ela está realmente dando de ombros para tudo que já se falou, para tudo que nós mulheres já tentamos mostrar, explicar, dizer, né? Eles estão literalmente cagando para isso. E isso é que me enfurece mais do que qualquer coisa, sabe? Eu acho assim, as duas coisas me enfurecem. A coisa do Robinho, eu encontro na atitude do Robinho,
Eu posso encontrar até atenuantes, se você quiser, porque o cara é um jogador de futebol. Esses caras chegam ao alto, muito famosos, muito jovens. Tem, de fato, um monte de mulher em volta deles que eventualmente quer transar com eles. Quer dizer, é compreensível que ele ache que toda mulher acha o máximo. Não, mas olha só, Corinha, aí eu vou te interromper. Mas aí, deixa eu só te interromper, só para complementar isso que você está dizendo, assim, eu não acho que a gente deva pensar que isso é compreensível, porque eu sei que você está dizendo assim, eu compreendo, Robin, não é isso. É que dentro da cultura dele, dentro da vivência dele, dentro da profissão dele, é um meio que tem muitas mulheres que querem que isso e que aquilo. Mas se ele é um cara que desde pequeno foi educado em bases de respeito à mulher, de entender que o corpo da mulher não pertence ao homem, de entender que o corpo da mulher não é propriedade de ninguém a não ser dela mesma, não interessa se ele é um jogador de futebol, não interessa se ele viveu assim ou assado, se ele tem amigos assim ou assado, porque ele vai saber que ele não pode fazer isso. Então, assim, eu fico... Mas eu digo, onde eu encontro, não atenuantes, mas explicações para o que aconteceu com o Robinho, eu não encontro nenhuma para a diretoria do Santos. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, Não, eu entendi. o quanto a atitude da diretoria me ofende mais até do que o ato do Robinho, porque o Robinho, você pode dizer, estava bêbado, estava 18 anos, sei lá, acha que é o rei do mundo. Esses caras não têm nenhum preparo psicológico para ter o poder e estar na posição que eles alcançam, né? E são milionários e são assediados 24 horas por dia, enfim. Ferra a cabeça de uma pessoa, então pode ser que o cara saia do trilho e, enfim, você pode até dizer aconteceu isso assim e vai ser condenado, vai ser preso, tem que ser condenado, tem que ser preso. Mas você já estava inteiramente alterada uma circunstância. Mas a diretoria do Santos não bebeu, não tem 18 anos, não é rainha do mundo, então ali você eles que deveriam estar pensando. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não, eu estou entendendo, mas é porque assim, a minha visão é um pouco diferente, porque as duas coisas me chocam igualmente, assim, me choca muito, independente da carreira e da estrada do Robinho e de bebeu e não bebeu, a gente ainda ter até hoje, porque a gente está num caminho que é longo ainda para mostrar para a sociedade, para mostrar não só para o homem que o corpo da mulher não é propriedade dele, como também para mostrar para a mulher que ela precisa ter as rédeas na mão e dizer: meu corpo, minhas regras. Esse corpo é meu. Você não faz comigo o que eu não quero. Então, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eu acho que aí a gente pode falar, tanto os meninos quanto as meninas precisam crescer mais nessas bases. Eu sei que nem todo mundo cresce, mas eu acho assim, nessa história, o meu ponto de vista as duas coisas me chocam. Tanto o que o Robinho fez, porque assim, eu não consigo conceber 5 homens em cima de uma menina desacordada e falando, ela nem percebeu e tal. Porque é isso, porque é aquilo outro. Cara, não me interessa, isso não pode acontecer e a gente tem que caminhar para uma sociedade que não faça mais isso. Chega do homem, né? Mas isso é totalmente revoltante. Mas a gente nunca vai chegar a lugar nenhum enquanto uns canalhas feito a diretoria do Santos continuarem achando que isso não tem importância. Com certeza, a gente não vai... Eles estão no papel, quer dizer, eles não têm nenhuma desculpa. O Robinho tem algumas desculpas que a gente sabe que não vale nada e que não devia acontecer assim. Mas você ainda tem atenuantes que podem dizer, não, é um cara inteiramente perdido psicologicamente, né? Qualquer coisa. Mas você tem uma diretoria. São quantas, nem sei quantas pessoas são numa diretoria dessas, mas são homens crescidos, ninguém estava bêbado, pensaram muito sobre o assunto, e esses caras continuam perpetuando isso, então eu acho mais nocivo. Sim, eu entendo o que você está falando, mas aqui, para mim, na minha visão, não tem atenuante, não tem desculpa, entendeu? No caso do Robin, não tem desculpa. Tem um atenuante aqui, tem mais... Não tem desculpa, ele não pode fazer isso, independente de onde quer que ele venha e de que profissão ele tenha e de quantas mulheres existam aos pés dele. Ele não pode fazer isso. Esses 5 homens não podiam fazer isso, né? Não, isso
discute, é evidente que não pode. Agora, em relação ao Santos, é de causar indignação, mas a gente viu isso acontecer outras vezes. Eu acho que o caso mais recente foi com o Bruno, exatamente. O Bruno que cometeu aquela atrocidade, né? E que foi contratado por clube. Enfim, então é lógico, esses clubes, eles dão, fazendo isso, eles dão um aval para que outros homens e outros jogadores continuem a fazer, façam igual, porque eu vou fazer, não vou ser punido, o clube ainda vai me contratar, ainda vão me endeusar, então tá beleza, então eu vou continuar fazendo. Então é lógico que um clube não pode fazer uma coisa dessa, de jeito nenhum. E ainda bem que eles voltaram atrás. Agora só voltaram atrás porque receberam pressão de todos os lados, porque talvez se não recebessem pressão de todos os lados, não voltariam atrás, não voltassem atrás, entendeu? Então é claro que não. Não. A única coisa aqui é que os patrocinadores cancelaram o patrocínio. Se os patrocinadores não tivessem tirado o patrocínio, e os patrocinadores tiraram porque a sociedade reagiu, então você vê que em alguns aspectos, afinal, a gente progride como sociedade, porque houve uma reação social muito grande, né? Então as pessoas ficaram e se manifestaram, e aí, finalmente, os patrocinadores chegaram à conclusão que não era legal se associar com pessoas assim. E aí o clube tirou o Robinho da história. Mas é uma história muito revoltante, né? Impressionante isso, a disfarçatez dos diálogos dele, né? Não, as gravações, os diálogos, e eu não sei se você viu o desabafo do Casagrande que viralizou nas redes sociais. Achei espetacular. Foi sensacional. Pois é, então assim, eu acho que ele falou por todos nós, né? É olhar para isso e falar, pô, vai dar aval para esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que isso é um retrato de muitas outras coisas que acontecem aqui, né? A própria impunidade mesmo, pessoas que infringem leis e fazem, enfim, fazem o diabo a quatro, e aí não tem punição, ninguém corre atrás, daqui a 2 meses todo mundo esqueceu, aí o cara volta com o rei na barriga. Cara, ou a gente passa a punir essas pessoas e a dizer, querido, não é por aí, sabe? E que não venha o próximo, ou então a gente está em maus lençóis. E eu acho que isso, acima de tudo, tem a ver com educação, tem a ver com formação das nossas crianças. Eu insisto nessa tecla, porque eu acho que é de criança, é de pequeno que a gente diz para uma menina, que a gente diz também para um menino, porque existe abuso com o menino também. As pessoas costumam só falar das mulheres, né? Os meninos também sofrem abuso. Então, assim, é dizer para as nossas crianças, sejam meninas ou meninos, que o corpo é nosso e que a gente tem que ficar muito atento na hora que alguém quer mexer no nosso corpo e não tem consentimento. Se você não quer, não vai mexer, né? E no caso de uma menina desacordada, por exemplo, é um menino que tá ali querendo fazer tudo e mais um pouco com ela, tem que falar, cara, a única coisa que eu posso fazer com essa menina é pegar ela e levar para um hospital, para ela tomar uma glicose na veia e se recuperar a consciência. Mais nada eu posso fazer com essa menina. Eu não posso tocar nela que não seja para levar no colo. Além de tudo, é um ato de uma covardia, é tão repulsivo, né? Claro. Pela falta de tudo, de noção, de respeito, de humanidade, né? Que gente de última categoria, né? De última categoria, última. E é por isso que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre esse tipo de coisa, sobre esse assunto, porque não foi o primeiro, não vai ser o último, a gente ainda vai ouvir muitas dessas histórias e a gente tem um caminho longo a percorrer, mas eu acho que esse debate é urgente, urgentíssimo, né? É muito, muito revoltante essa história toda, e a gente tem que chiar muito e sempre, e o tempo todo, e cobrar, porque não dá mais para continuar assim. Muito bem, Corinha, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre uma polêmica no cinema. A rainha egípcia Cleópatra já foi representada no cinema diversas vezes. A questão que veio à tona recentemente é que, na maioria dos casos, a personagem foi interpretada por uma atriz branca. A versão mais emblemática foi no filme de 1963, em que Elizabeth Taylor dá vida à protagonista. Agora, a atriz Gal Gadot, conhecida pela Mulher Maravilha de 2017, foi escalada para o papel de Rainha do Nilo num novo longa da Paramount.
A crítica do público veio por conta do processo de whitewashing, ou embranquecimento. No cinema, isso acontece quando uma pessoa branca interpreta uma personagem de outra etnia. Gal Gadot é branca e nascida em Israel. Por outro lado, a rainha egípcia do século I a.C. tinha ascendência grega, o que mostra que ela poderia ser branca. Em estudo divulgado em 2009, pesquisadores austríacos indicaram que Cleópatra provavelmente tinha origem étnica mista, com traços de antigos egípcios, africanos negros e brancos europeus. Também vale ressaltar que, segundo a própria Gal, o filme traz uma nova proposta: mostrar essa história pela primeira vez através da perspectiva das mulheres, tanto atrás quanto na frente das câmeras. A diretora Patty Jenkins, que também dirigiu Mulher Maravilha, vai conduzir a produção. Corinha, esse caso me parece mais um em que as patrulhas de plantão não pesquisaram direito o assunto e saíram falando o que lhes veio à cabeça. E acabaram se dando mal, né? Você que é entendida aí dos egípcios, enfim, da Cleópatra, já leu muito sobre esse assunto. Conta aí o que você achou dessa polêmica do cinema. Cara, é a típica polêmica de quem não conhece história, não conhece antropologia histórica, whatever, sei lá como se chama esse campo dos estudos humanos. Porque a questão é a seguinte: há uma ideia entre o povo que não conhece a região e não conhece história de que os faraós e os egípcios seriam negros, como os negros da África subsaariana. Não é verdade. Os egípcios, como os marroquinos, como todo o norte da África, eles são povos mais ligados ao Mediterrâneo, são ali daquela galera do Oriente Médio. Não são louros de olhos azuis, óbvio, mas não são negros. Então, isso já é um ponto. Mas o outro ponto mais importante nesse caso é que a Cleópatra não era egípcia. A Cleópatra era grega, ela era de origem grega. Ela era da mesma origem de Alexandre o Grande, do Ptolomeu. Essa gente tinha feições gregas. Você vai na Grécia hoje, olha para aquele povo da Grécia, pronto. É isso que você teria. Quer dizer, Cleópatra e os faraós da família dela eram gente com aquele tipo de cara. Você olha aquelas. A gente tem, inclusive, umas pinturas de sarcófagos muito bonitas dessa época da Cleópatra, com retratos muito fiéis, muito naturais. Você já deve ter visto isso. E são caras muito gregas. E todas essas múmias, as caras são brancas, têm cabelos escuros, marrons ou pretos, mas com aquela cara muito mediterrânea. Muito mediterrânea. Então, é mais uma briga à toa, mais uma discussão idiota, sinceramente. Não... E olha, ainda que não fosse nada disso. É bom, voltando ainda às dinastias do Egito, o Egito teve, de fato, uma dinastia negra, a dinastia Núbia. E você vai para a Núbia hoje, o pessoal da Núbia é negro muito diferente dos egípcios. Ainda hoje, olha que os egípcios de hoje já são mais misturados com gente de origem subsaariana, né? Mas, mesmo assim, você percebe que são etnias diferentes, completamente diferentes. Mas você teve uma dinastia núbia, só que a Cleópatra não foi dessa dinastia. E Cleópatra era de família grega. Então, gente, para de criar caso, pelo amor de Deus, né? Pois é, mas isso não te parece essas... Porque, assim, eu tenho a sensação de que qualquer produto novo que se lance, você vai lançar, claro, na internet, e tem uma patrulha na internet de plantão. A minha sensação é que elas estão naquela posição, sabe a posição de corrida? Aquela posição que fica lá o Bolt, que ele fica naquela posição assim para dar o sinal e pá, e partir. Eu tenho a sensação de que tem pessoas exatamente nessa posição de partida de corrida, esperando o produto chegar, seja ele qual for, para começar a cair em cima. Eu não sei, eu tenho uma sensação de que existem essas patrulhas. Você que está mais na internet, existem essas patrulhas, né? E aí são patrulhas que
Pois é, mas assim, às vezes são patrulhas que normalmente não sabem direito do que estão falando, querem apenas causar um alvoroço e um barulho, gerar fake news, gerar atrito, gerar polarização. E aí eu acho que isso não está só na política, isso está no cinema, isso está em qualquer coisa que a gente coloque na rede. É impressionante, e as pessoas querem modificar a história de acordo com os seus conceitos e com o que elas sonham que deveria ser o mundo. E aí você vê um continente do tamanho da África e as pessoas simplificam e dizem africanos. Gente, a África é um continente imenso. Há uma variação étnica gigantesca de norte a sul. Você tem variações étnicas em todos os cantos do mundo. Você tem na Península Escandinava, os suecos são diferentes dos finlandeses, pronto. Então, o que você quer? Além do que nós estamos falando, de uma produção de ficção. Exato. Se o produtor achar que Elizabeth Taylor está ok no papel da Cleópatra, vamos ver Elizabeth Taylor no papel da Cleópatra. Isso é engraçado, no mínimo. Pronto, né? Elizabeth Taylor realmente não tinha nada a ver. Só que eu quero se ela nasceu na região. E se você quiser pensar em termos de reparação histórica, ela merece o papel porque o povo dela foi escravizado pelo povo da Cleópatra, so what? Então, querem fazer uma coisa lá atrás, então vamos lá atrás. Então, ela pode fazer. Mas eu acho tudo isso muito cansativo e muito burro, principalmente, sabe? Porque eu acho que enquanto se discute esse tipo de besteira, não se discutem as coisas mais sérias. E se dá muita munição para quem faz pouco dos movimentos identitários. Exatamente. Eu me lembrei agora, só para fazer uma comparação, não sei se você está acompanhando nas redes sociais o buchicho que está em torno de uma série chamada Emily em Paris. Não sei se você já viu. Ainda não vi. Eu já vi amigos super elogiando e já vi amigos sentando pau. E eu acho que eu vou assistir hoje, porque eu não aguento mais de curiosidade em ver quem tem razão. Então, Corinha, assiste, acho interessante, até a gente pode falar no próximo programa, porque está dando tanto buchicho que a gente pode deixar o buchicho em si para o próximo programa, aí você assiste e a gente conversa. Mas o que eu queria só falar em relação do que está acontecendo em torno dessa série, eu já assisti a série toda, eu adorei. Aliás, ontem a Cris Beltrão escreveu uma coluna sobre a série, falando sobre as comidas e tal. Eu até falei com ela, falei, pô, adorei seu texto, e a gente falou de como a gente gostou da série e ao mesmo tempo, né, viu um monte de questões ali na série. Enfim, não vou aprofundar agora porque a gente vai falar sobre isso. Mas é mais sobre as patrulhas. Porque a série está fazendo barulho, a série está fazendo sucesso, ame, eu odeio, etc e tal. Agora, eu acho que hoje é difícil as pessoas aceitarem que pode existir um produto que seja para você sentar no sofá da sua sala em tempos de pandemia, que você está precisando dar uma reenergizada na sua mente, uma descansada em tanta notícia ruim e simplesmente assistir uma história leve, que não vai te acrescentar muitas coisas, mas uma história leve, com imagens incríveis de uma cidade linda. Enfim, é difícil para as pessoas acharem que pode ser só isso. E que bom que se for só isso. Não, tem que dizer, porque o marketing, porque o que ela está falando do marketing, porque o marketing de redes sociais é isso, é aquilo. Legal, ok, a discussão é válida. Mas aí começa um ataque da parte de quem quer atacar, sabe? Que pra quê, sabe? Eu não consigo entender, principalmente em torno dessa série, que é uma série, sei lá, eu não acho acho a série despretensiosa, eu não acho que a série quer isso, quer aquilo. Eu acho uma série despretensiosa, está fazendo um enorme sucesso. Eu adorei, que achei leve, e foi isso que eu procurei. Eu estava procurando uma coisa leve, falei, que legal, ninguém me indicou. Eu olhei, vi lá a sinopse, e falei, cara, sabe o que mais? Tem imagem de Paris, é isso que eu quero ver, eram 11 horas da noite no final de semana. Aí fui vendo um capítulo, fui vendo outro, tem meia hora de duração.
Depois eu fui ver o buchicho que estava dando a série e fui ver essas pessoas também que ficam ali esperando a coisa aparecer para dizer é isso, é aquilo, a diretora, a atriz, os franceses, os americanos. Aí é uma série super leve, começa, não, porque os franceses, isso, porque os americanos. Gente, sei lá, acho que não é o objetivo. E aí, só por explicar por que eu estou falando isso, eu estou fazendo uma comparação, né? A gente está dizendo que está falando, como você bem falou, é uma ficção, é um filme. Então, para que também a gente chegar lá, sabe, nas profundezas da questão? É isso, a gente acaba deixando de discutir coisas que são muito mais importantes, né? Sei Eu lá. acho que os movimentos todos identitários e sociais têm sido especialistas em dar tiro no próprio pé. Porque eu não digo que você discuta apenas as questões sérias, mas questões que são menos sérias devem ser discutidas com menos fervor e não se levando tão a sério, porque, sobretudo, você dá muita munição a quem está do lado de fora. Para que Exatamente. isso? Passa o rótulo de gente chata, insuportável, e vamos fazer o contrário só para chatear. Exatamente. É isso mesmo. Bom, Corinha, falamos muito, conversamos muito, foi conversa para mais de metro nesse programa. A gente até tinha um Mais... outro. Eu adoro quando você fala isso. E aí, a gente vai deixar o nosso próximo assunto. A gente tinha até um último assunto, mas a gente vai deixar para o próximo programa, cenas do próximo capítulo. E vamos entrar nas nossas dicas. Quero saber que dica você tem para hoje. Eu tenho uma dica de filme, viu? Eu assisti Victoria e Abdul na Netflix. É um filme de época, é a história da Rainha Vitória. Já houve um filme bastante parecido, aliás, que se chamava Mrs. Brown, que era a história da Rainha Vitória e o seu cavalariço John Brown, porque ela teria tido uma grande amizade, talvez um amor platônico e tal. E agora tem uma história dela com um jovem servo indiano que vem da Índia para apresentar uma medalha para ela, escolhido pela altura e tal. E quando chega na Inglaterra, ele conquista a rainha e os dois ficam grandes amigos. É um filme do Stephen Frears. A Rainha Vitória é a Judi Dench. Então, a gente não precisa de mais nada, né? Nada. Porque com esse diretor e com essa atriz, o resto tudo é coadjuvante, né? É verdade. É muito bonito. O filme não é um filme espetacular, assim, que eu digo imperdível, mas é um excelente filme para você ver durante a quarentena, durante a pandemia. A Judi Dench é espetacular. Amo ela. Coisa da época está muito bem feita. É bonito de se ver, gostoso. Ah, é um ótimo programa. Não está entre os meus filmes inesquecíveis, mas nem só de filmes inesquecíveis vive a vida do cinéfilo, né? Então, Claro. eu acho que é um filme muito. Não é o Professor Polvo, de jeito nenhum, mas é um ótimo filme. Aliás, eu vi que você botou, esses dias eu entrei no Facebook depois de muito tempo sem entrar lá, sem ver as novidades. Eu sempre entro no seu perfil para ver, porque você é uma das poucas pessoas que eu vou lá olhar o que está acontecendo, que você está botando, o que você está falando. E aí eu vi que você colocou um making off do Professor Polvo, eu tô doida para ver. Ah, muito bom, viu? Ah, Muito pois é. bom. E para mim, a surpresa maior foi a quantidade de câmeras e como eles alternaram o material que o Craig tinha feito inicialmente, que era o material do polvo. Uhum. Praticamente todo esse material dele nadando, isso foi feito depois. Isso não foi feito na mesma ocasião. Mas aí você passa a valorizar a edição do filme muito, muito mais. É muito, muito bom. Todo aquele históricozinho, aquela página está muito boa. Aquela página é da mulher dele, ela é uma jornalista de ecologia e de meio ambiente, e a página dela e está muito interessante, tem entrevistas boas, tem o making of do professor Polvo, muito legal, sabe? Muito bem, tá E vendo? fala, inclusive, sobre esse projeto dele, porque o filme termina, você vê que ele não está mais nadando sozinho, que agora tem um projeto e tal, né? É, Que se é. chama
Sea Change Project. Então, essa página fala desse projeto e quais são os planos deles e tal. Muito bom. Tá vendo? Mais uma dica aí. Então, é o documentário não, né? É o making of do documentário do professor Polvo. É até mais do que isso, porque se você for na página do Sea Change Project, você encontra o making of do professor Polvo, você encontra as entrevistas, mas você encontra também coisas sobre os tubarões, sobre aquela floresta de algas da África do Sul. Uhum. Então, tem muito material interessante, é uma página que merece ser explorada. Muito bem. Olha, Corinha, a gente tem uma dica aqui para quem gosta de jazz e música instrumental. O Rio Montreux Jazz Festival promove encontros inéditos em 23 apresentações. Nomes como Macy Gray, Milton Nascimento, Toquinho e Yamandu Costa participam da segunda edição do evento, que vai ser online e gratuita de sexta-feira agora até domingo. O festival vai transmitir shows diretamente de Los Angeles, Nova York, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para assistir na íntegra, é só acessar o canal do evento ou o site oficial deles. Olha que maravilha, que delícia que vai ser isso. Não é? Muito bom. Pois é, e aí eu quero dar uma dica também de uma peça. Eu, pela primeira vez, assisti a uma peça em tempos de pandemia, né? Uma peça em casa e não no teatro. E eu preciso dizer que eu fiquei absolutamente impactada pelo texto da Maitê Proença. A peça é um monólogo dela, se chama O Pior de Mim. Você compra os ingressos, se não me engano, tem mais uma ou duas apresentações. Ela está fazendo apresentações às quartas e às sextas. É tudo se não me engano, tá, gente? Porque a minha cabeça tá meio esquecida, meio maluca, com muita coisa, muitas informações existem na minha cabeça nesse momento, então tem que dar uma conferida lá, mas é só dar um Google que vocês acham absolutamente tudo. Então, o nome da peça é O Pior de Mim, é um monólogo da Maitê Proença, você compra os ingressos e assiste pelo Simpla, e eu achei uma experiência muito interessante. Primeiro que o texto da Maitê é impecável, segundo que ela tá muito bem, ela tá contando a história da vida dela, ela tá contando a história do socão que ela levou desde pequena na vida, porque a vida dela não foi fácil, dos traumas, das emoções, das questões todas que vieram à tona mais para frente, de como ela se vê hoje na maturidade, enfim, é muito, muito, muito legal. E a outra coisa que foi muito interessante foi a experiência de assistir teatro em casa. É claro que não se compara a você assistir a uma peça na frente do ator, com o calor do público, mas eu gostei muito, muito. Botei meu fone, o Teatro Petra Gold está fazendo um esquema de 3 câmeras, então você consegue trocar as câmeras, você vê de acordo com o ponto de vista de cada uma dessas câmeras e você escolhe em que momento você quer ver. Então você tem ali, e basta um clique para você ver a Maitê mais de perto, mais de longe, uma câmera mais subjetiva, uma coisa mais alternativa. Então, assim, eu achei muito interessante, muito bem organizado, não tive a menor dificuldade para entrar, para me achar. E mais curioso de tudo isso é que você consegue ver as carinhas de quem está assistindo junto com você. Então, eu, por exemplo, estava na mesma sessão em que a Marina Lima, cantora, estava assistindo a Maitê. Eu falei, olha só, eu estou no teatro com a Marina Lima. E eu estava dentro de casa. Legal, né? Não, é muito legal. Então, assim, vi alguns outros nomes conhecidos. Falei, esse nome não me é estranho, acho que já conheço essa pessoa de trabalho e tal. Então, achei simpático e achei que vale super a pena. Você tem alguns valores que você pode pagar por esse ingresso. Se você tá duro, se você tá com pouco dinheiro no bolso, você tem um ingresso super acessível. Se você não tá duro, se você tá com dinheiro sobrando, você tem como dar um pouco mais pro teatro, pro ator. Você tem como ficar num preço médio. Então, eu achei super democrático e achei a ideia muito interessante para esses tempos que a gente está vivendo. Então, eu queria mandar um beijo para a Maitê e agradecer a ela por essa oportunidade que ela está dando às pessoas de assistirem teatro de qualidade dentro de casa num momento tão delicado. E você tem que ver, Corinha, se tiver ainda nas próximas... Sim, quer dizer, com acho que certeza. tem umas 2 apresentações. Procura ver se você consegue comprar, porque eu acho que é uma experiência legal e que vale a gente passar por isso, passar por ela. A gente vai contar para as próximas gerações que a gente passou por uma pandemia e que a gente experimentou um novo jeito de consumir arte. A gente, na verdade, vai dizer que a gente assistiu a uma nova forma de teatro, que daqui a alguns anos será inteiramente popular. É isso aí. Porque eu acho que ninguém mais vai abrir mão dessa facilidade. Então, eu acredito que de
de agora em diante, qualquer espetáculo vai ter uma versão online também, Uhum. porque é tão democrático isso permite a pessoas que moram longe de assistir, a gente que mora em outras cidades. Quantos espetáculos a gente deixou de ver porque não mora em São Paulo, ou não mora em Nova York para ver na Broadway, né? Então, se de repente você imagina que coisa maravilhosa, todos os palcos do mundo ao teu alcance no computador, já pensou isso? Que coisa espetacular! Sim, ah, é maravilhoso. É maravilhoso. E realmente é o futuro. Acho que é o que o futuro nos reserva. Uma das coisas que o futuro nos reserva, né? Corinha, chegou ao fim o programa. Adorei conversar com Oh, você de novo. Acabou. E vamos avisar, dar aqueles avisos básicos de fim de programa. Se você gosta daquelas duas podcasts, conta para o seu amigo, para sua amiga, para alguém da sua família. E assim a gente vai, aumentando a audiência do nosso querido podcast. Você pode falar com a gente em aquelasduaspodcast@gmail.com e tem também as nossas redes sociais, a nossa rede social, que é o Instagram, que é o @aquelasduaspodcast. Fala com a gente, pode sugerir pauta, que a gente vai anotando aqui e fazendo aos pouquinhos durante as semanas para vocês. Certo? Corinha, um beijo para você, que bom que você está melhor. Recupere-se mais e mais e mais e mais. E agora eu só sonho com o dia que eu vou poder pegar você, te agarrar e nunca mais soltar. ah, Belinha, eu também, eu também. Faz muita falta um bom abraço, né? Oh, meu Deus, em você então faz muito. Eu dava toda semana, eu via você mais do que muitos amigos de infância. Eu via você mais antigamente, naqueles tempos, antes da pandemia, eu via mais você do que eu vejo meu pai, às vezes do que eu vejo a minha mãe. Sabe? Então você imagina como é que eu não tô com saudade, Corinha. A gente tem que tomar uma providência em relação a isso. Vamos tomar. Olha, melhoras, se cuida e Obrigada. semana que vem a gente está de volta. Até para a semana. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.